Olha, acabei de ganhar O Tamanho do Problema e Outras Histórias do meu amigo Reinaldo Zanardi. Ele é jornalista, foi assessor de imprensa de um monte de lugar, continua ainda, né, Reinaldo? Espera que eu vou terminar de te apresentar. E mais do que isso, ele é professor também de comunicação. E a gente estava trocando uma ideia aqui, antes da gente começar, Reinaldo. A internet abriu muitas oportunidades, né, para praticamente todo mundo ter um espaço. Por outro lado, monetariamente a coisa ficou um pouco mais complicada, né? Antes da gente começar a falar do seu livro, que são livros de histórias e crônicas, como é que está o mercado? Tá difícil, hein? Ah, é? Tá difícil. O mercado, ele abriu essas possibilidades que a gente estava falando sobre você poder criar produtos, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, você fragmentou demais os conteúdos, você fragmentou demais as linhas editoriais e, com isso, também o mercado publicitário. Sim, né? tudo. E a gente tem um problema muito sério na cultura brasileira, que a gente não paga para consumir informação. É verdade. Se a gente pega, lá no começo dos anos 2000, os veículos de comunicação impressos foram para a internet de graça. Sim. O que o brasileiro fez? Cancelou a assinatura do impresso. Né? Você sabe que é uma coisa curiosa, que às vezes eu vejo muito cinema, muito filme e tal, e volta e meia eu vejo assim, grandes veículos de comunicação pagando para uma entrevista exclusiva, por exemplo, né? Eles, um artista, um produtor, um cientista, eles acabam pagando para a pessoa dar uma entrevista exclusiva para eles. No Brasil, se você fala isso, vira uma confusão danada. Mas também é uma forma de monetização, né? Não deixa de ser, porque acaba sendo uma exclusiva, né? Sim. Mas o próprio Código de Ética do Jornalista Profissional no Brasil vai proibir esse comércio de informação, né? Sim. Na linha do jabá, quando você pagava para sair, né? Sim, sim. Então, essa é uma questão muito, muito pesada para a questão ética, né? E o próprio código não permite essa prática. E veja que nessa fragmentação toda você tem os influenciadores. Sim. Hoje, se a gente pega os grandes jornalistas, tem menos seguidores. Sim. Odeio essa palavra, seguidor, né? Porque lembra a coisa de igreja. Exato. Lembra a coisa de fiel. Exatamente, né? Mas os jornalistas têm menos, muito menos seguidores do que as celebridades. Muito menos. A gente tem celebridade aí com mais de 50 milhões de seguidores. Exato. Tanto é que está fazendo publicidade para jogos online, está na CPI no Congresso. Mas difícil. E isso acabou também, na verdade, migrando também para política, para tudo, né? Para tudo. Hoje eu vejo as pessoas fazendo as próprias propagandas das suas empresas. Isso acabou mudando realmente o mercado da comunicação. Sim, cara, você falou da assessoria de imprensa durante muito tempo. Está fazendo 32 anos que eu me formei agora em agosto, né? Eu não vou falar para você que faz que eu me formei. Um pouquinho depois, né? Você antes de mim. 32 anos. Desse tempo, trabalhei muito com assessoria de imprensa. Sim. Houve um período que fazer assessoria de imprensa era o profissional do jornalismo, produzir material para os jornalistas de redação. Sim. Rádio, TV e jornal. Né? Hoje, eu dou aula de assessoria de imprensa na UEL. Sim. Né? E se você quiser construir a imagem da sua empresa, né, numa perspectiva de produção de conteúdo, você não precisa passar pelos veículos tradicionais de comunicação. Exatamente. Não precisa mais. Né? Mas você precisa manter um relacionamento com esses veículos de comunicação, que você pode ficar 10 anos fazendo a imagem da empresa, trabalhando. Da crise, né? Aí uma crise derruba tudo isso. Você sabe que eu, por um bom tempo, eu dei aula em cursos de pós-graduação de comunicação sobre gestão de crise de imagem. E aí eu sempre falava com os caras lá, olha,
seja um personagem público, uma empresa, independentemente do tamanho, em algum momento ela vai passar por uma crise. Algum momento ela vai passar por uma crise. E aí a casa cai. Então, se a imagem da empresa não estiver bem fortalecida, vai para o vinagre assim, uma rapidez assim, absurda. E as nossas estruturas não são democráticas, né? Não. Num gerenciamento de crise, o que um empresário, o que um deputado, um senador quer fazer? Jogar para debaixo do tapete. Exatamente. Né? Transparência zero. Exatamente. E na realidade é exatamente o contrário. Você tem que fazer um trabalho. Quanto mais... Aí eu brinco, cansei de falar isso para empresa, para cliente político. Cara, quanto melhor você deixar claro para as pessoas, menos problema você vai ter. Porque quando você tenta dar aquela volta, dar aquele migué, o que acontece? Você fomenta mais veículos e mais pessoas ficar fuçando para buscar o que está acontecendo. Desconfiança, falta de transparência, dificuldade para lidar com o outro. Eu vou fazer só um parêntese sobre isso, antes da gente começar a falar do seu livro. Lembra aquele caso lá acho que Matsunaga, né? Aquela mulher que matou o marido, Elisa, isso. Acho que é isso. Ela esquartejou o marido, foi dentro de um apartamento e tal. E eu usava isso como exemplo, né? Eu falei assim, olha, qual que é o drama hoje em dia? Todo mundo é especialista. Então a TV, ela tem a notícia, né? O fato. Houve um assassinato e a mulher está sendo acusada. Fora isso, não tem mais nada. O que eles começam a fazer? Buscar os especialistas. Então, o cara, ele não viu a cena do crime, não esteve presente, não tem informações, mas ele opina. Né? E ele vai criando, né, possibilidades de formas como aconteceu o crime, e isso começa a espalhar. Se você já estanca, foi assim, pronto, as pessoas já se acalmam, né? Enquanto não tem uma clareza do que aconteceu, os especialistas vão para a televisão, o cara caiu em cima da faca 86 vezes, porque a mulher estava com ódio porque aconteceu isso. Então você cria-se, né, várias histórias, né, digamos, várias versões para um fato que poderia ter sido esclarecido. Mas vamos pensar que essa especulação toda desses especialistas também ocorre porque a imprensa abre o espaço. Sim, é lógico. A imprensa abre espaço. E aí a gente volta naquela questão da fragmentação dos veículos de comunicação e da internet. Sim. Talvez a falta de credibilidade hoje que a gente vive nos veículos de comunicação se deva também a esse tipo de cobertura jornalística. Porque você está vendo especialista, né? Sim. Gente, você está vendo que o especialista não sabe do que aconteceu, mas ele está sendo fomentado. E qual especialista vai recusar uma entrevista de 10 minutos na Globo News? Não só você está no exemplo, né? Exatamente. Então fica muito difícil para você, depois que startar esse processo, né, você começar a estancar. Por quê? Porque daí já foi para todo mundo. Hoje, inclusive com a internet, você não segura mais nada. Você não segura. E aí estão sendo criadas várias narrativas. Sim, eu odeio essa palavra. Sim, narrativas. Eu odeio essa palavra. Que também me incomoda. Narrativa. Tem algumas coisas novas aí na comunicação que me incomodam. Essa coisa, por exemplo, uma vez me chamaram de influencer, eu falo, olha, eu não influencio nem em casa. O que eu faço busco informações e relato informações. Influenciar não é minha praia. Né? E essa questão da narrativa. Hoje tudo é narrativa. Né? A narrativa do partido tal, que é inversamente a do outro partido, ou da pessoa, ou do artista. Tudo é narrativo. Né? E aí nós temos um outro problema. O nosso leitor, nosso espectador, nosso ouvinte internauta não tem uma capacidade cognitiva de reflexão acima da média. Se bobear, da média para baixo. Sim. Porque aí nós temos o nível de educação que vai interferir nisso. Tanto é que muita gente acredita em informação falsa. Sim, né? sim. Se nós tivéssemos um espectador, um leitor, ouvinte, enfim, leitor, com uma capacidade cognitiva
para pensar, para correlacionar, para fazer associações, nós não teríamos um segmento percentual que acredita tanto em informação falsa. Sim. Né? Então, nesse sentido, as narrativas também sobrevivem, né, porque elas são críveis. Sim. Né? E quando essas narrativas elas passam a ter uma versão como verdadeira, como absoluta, e as outras são descartadas, quando vai para a história. Mas isso também não é nenhuma garantia, porque nós estamos vivendo um revisionismo histórico de vários fatos e acontecimentos que já estão consolidados. Sim. Sim, estamos vivendo uma desgraceira, essa que é a verdade. Com certeza, com certeza. Vamos falar do seu livro? Vamos. Eu lembro que nos anos... a primeira década desse nosso novo milênio, né? Você tinha um blog que era Letras Crônicas. Letras Crônicas, isso mesmo. Durou, inclusive, uns bons anos, né? Eu mantive ele de 2008 a 2024, até o ano passado. Sim. Com várias fases. Sim. Né? Mas esse material, esse livro, é resultado da primeira fase. Inclusive, você ajudou a divulgar esse blog no começo. Né? É verdade, é verdade. Paçoca com Cebola, você disse que tem várias crônicas legais, quem curte, siga. Sim. E eu produzia, a partir de 2008, semanalmente uma história. Né? E comecei a fazer isso por dois motivos. Eu tinha um jornal laboratório com a molecada de jornalismo na finada Unopar, né? Sim. Que a gente fazia no web jornal Contexto. Lembro do Contexto. Era uma produção semanal e eles faziam crônicas, eu estimulava, porque tinha crônica, reportagem, artigo de opinião, né? Tinha um álbum fotográfico, tinha várias coisas. E a Folha, em 2006, 2007, a Folha de Londrina, tinha um espaço para colaboradores no Caderno 2, na Folha 2. E as primeiras crônicas eu publiquei ali, naquele espaço, né? Acho que eu publiquei 4 crônicas, aí enviei uma que acabou não sendo publicada, também não sei porquê, espaço, linha editorial, enfim. Eu falei, mas eu posso criar um blog para produzir, né? Então, e a partir disso nasce o blog Letras Crônicas, que aí teve várias etapas nos últimos anos. Ninguém mais lia blog, né? Hoje o podcast cumpre essa função que já foi do blog. Exato. Né? E aí eu mantive durante um bom tempo como arquivo. Produzia as coisas, escrevia nas redes sociais, jogava lá para ter como arquivo. Sim. Aí eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V em tudo, eu apaguei o blog, agora eu estou publicando material. O que você traz nesse livro? Que tipo de crônicas? Você foca em algum tema ou são temas do cotidiano, variados? Temas do cotidiano, variados, coisas do dia a dia que as pessoas passam, relação pai e mãe, relação filhos, relação trabalhista, relação social, racial, só que sem fazer uma construção conceitual. Né? Por exemplo, tem uma crônica que eu gosto muito, né? Que trata da questão racial, do racismo, mas sem fazer essa discussão conceitual de militância. Você vai perceber, tem lá o Reinaldo militante, claro, a gente não consegue separar disso, mas sem fazer esse arcabouço conceitual, acadêmico, não existe isso. É a partir de histórias. Então você tem um personagem que tem um determinado perfil, você tem outro que tem um determinado perfil, e aí eles vão se cruzando. Né? E a partir disso, né, fazer uma reflexão, uma provocação sobre as relações raciais que estão tão hoje, né, crônicas que eu escrevi em 2010, 2012, e hoje a gente discute isso abertamente. Né? A questão da violência contra a mulher, na contracapa tem trechos sobre isso, né, que fala exatamente sobre essa violência que a mulher vive, aí o cara manda flores vermelhas, rosas vermelhas, né, todo galanteador, romântico, tentando, enfim. E isso é feminicídio. Né? Veja, essa crônica, se eu não me engano, é de 2011, e o termo feminicídio foi cunhado em 2015, a partir dali.
E até hoje a gente está ainda lutando para colocar isso na ordem do dia a dia. Sim. Né? E veja que a Lei Maria da Penha está sofrendo ataques até não querer mais. Né? Estão desacreditando a história da própria personagem que dá nome e a violência que ela sofreu. Sim. Então, o livro ele tem vários aspectos, né, dessas histórias, mas sempre focado no dia a dia. Né? E tem uma pegada, então, também social, né, de discussão da sociedade. Né? Tem uma pegada para provocar. Né, para provocar essa reflexão. Sim. Se vai provocar, é por conta do leitor. Sim. Né? Sim. Porque são histórias que estão no dia a dia. Se você pega tudo isso que eu falei, faz parte do cotidiano das pessoas. Sim. Todo mundo conhece alguém que já foi vítima de racismo, todo mundo conhece alguém que já foi vítima de violência doméstica. Sim. Né? E você botar isso nas crônicas, nas histórias, para fomentar, é legal. Né? Sim. Mas tem uma coisa que eu faço bastante que é memória da minha infância. Então, muitas histórias eu vou construindo em personagens que estão falando de mim mesmo. Sim. Né? Sim. Por exemplo, tenho 2 irmãs. Nunca tive irmão. Sim. Então eu tenho uma crônica que eu conto uma história como se eu tivesse um irmão, entendeu? Sim, sim. Então acho que essas coisas passam pela infância e vão marcando, e isso não é meu, não é do Reinaldo, não é do escritor, acho que isso é de todo mundo. Né? E o que eu tenho ouvido de algumas pessoas que têm lido e dado feedback é exatamente isso. E as histórias tocam em pontos diferentes. Tá? Tocam em pontos diferentes. E geralmente do ponto de vista emocional, é aquilo que marca a pessoa, é uma memória. Né? Até essa discussão social, que no livro não é o primeiro plano, né? Fica ali nas entrelinhas, não é o que aparece. Sim. Não é o que as pessoas vêm trazer para mim. E é curioso, né? Porque eu sou da Vila Recreio de Londrina. Quando eu era criança, lá era a periferia da periferia da periferia. Né? Abaixo da linha, né? Bem abaixo da linha. Tirando as ruas lá do bairro, mais 2 ruas para cima, o resto era tudo cafezal. Né? Então, o tipo de convivência, e não era um bairro simples, era um bairro meio complicado, tinha muita violência, muita briga. Ainda bem que naquela época não tinha revólver, era tudo mais ou menos na porrada. Né? E eu lembro de muitas histórias do dia a dia que as pessoas resolviam no braço. Né? Isso que é real. Né? E isso vem de uns anos para cá. Eu percebo assim, que há uma abertura muito grande para se discutir muitos desses problemas, né, dessas situações, em especial de racismo, de pobreza, de cota, de uma série de coisas que foram mudando, né? A vida das pessoas foram mudando. Por outro lado, você também, esses temas acabaram criando espaços de ódio, né? Essas discussões desses temas, né? Que as pessoas, muita gente, eu percebo, deixou de tentar entender e discutir com o argumento para sair só na porrada. Não só nesses temas, mas praticamente tudo. Né? Você acha que isso tem a ver um pouco também com a questão da internet, que se deu esse espaço, abriu para qualquer pessoa, por exemplo, falar com o mundo inteiro? Por exemplo, você não falou o tempo que você já se formou. Tá? E nós nos formamos numa época a gente usava máquina de escrever, né? O primeiro computador era quase do começo dos anos 2000. Às vezes quando eu falo sobre isso, eu falo assim, olha, quando eu entrei na Folha de Londrina, tinha uma máquina lá que era o Telex. Exatamente. E aí você tem que explicar o que era o Telex, que ninguém sabe o que era o Telex. Eu já falei isso, sabe de o Telex é o avô do fax. Exatamente. Que já também ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Mas, veja, a gente se formou naquele período e a gente tinha acesso a material impresso da biblioteca. Sim. Né? Então, a minha geração, pelo menos eu, venho da roça, Colorado, norte do Paraná, terra do rodeio, com muita vontade de estudar e de aprender. Né? Cheguei aqui há 36 anos e fui. Com dificuldade em língua portuguesa. Meu primeiro vestibular, eu fui reprovado em redação. Sim. E eu fiz técnico em contabilidade no antigo segundo grau. Né? Por que eu estou dizendo isso?
Porque nós não tínhamos acesso. Hoje as pessoas têm muito acesso facilitado. Sim, né? sim. Esse acesso facilitado, ele também cria uma fragmentação muito grande e as pessoas não dominam questões conceituais básicas, porque o nosso sistema educacional é muito falho. A gente até pode falar sobre isso, mas enfim, não é o objetivo principal. E aí, o que acontece? As pessoas estão empoderadas. Né? Muito se falou de empoderar a mulher, a pessoa LGBT, o idoso, o indígena, a pessoa em situação de rua, mas o estúpido também foi empoderado. Essa é uma grande realidade hoje em dia. O estúpido também foi empoderado. Sim. E nesse ódio político que a gente vive, eu não chamo de polarização, porque a polarização ela é importante. Se você tem duas pessoas, uma que discorda do aborto e outra que concorda, e você conversa, argumenta sobre isso, isso é polarizar, e a gente pode, com isso, construir conhecimento. Quando você tem duas pessoas e uma quer eliminar a outra, isso não é polarização, isso é ódio. Isso é querer a extinção do outro. Tá? E aí o que você tem? Uma mudança de ordem social. Eu, no doutorado, fui pesquisar o politicamente correto. Quem não conhece o politicamente correto vai dizer tudo é culpa do politicamente correto. Tudo é culpa do politicamente correto. Mas é uma coisa doida, porque, por exemplo, eu dou um exemplo que aconteceu comigo há uns anos atrás. A gente tem um grupo de pelado, e tem de tudo lá, tem do pedreiro ao médico, do empresário ao empregado, tem de tudo, né? Todo tipo de classe e tal. E um dos amigos da gente lá, e o nome dele é Leandro, jogava, eu sempre chamava ele de Leandro, e todo mundo chamava ele de Zulu. Aí, uma hora, ele chegou para mim e falou: Cláudio, eu não aguento mais, cara. Me chama de Zulu. Eu falei: por quê, Leandro? Pô, é meu apelido de infância, sabe? Todo mundo me chama assim. Por que você me chama de Leandro? Eu falei: porque é seu nome. Porque é seu nome. Então, às vezes, que é uma cena que aconteceu comigo, e já aconteceu outras vezes também, porém, é a forma, né? Muitas vezes é a forma. O relacionamento que você tem com a pessoa, isso impacta, né, nessa questão também, por exemplo, no caso do racismo. Bom, né? Você conhece o Boca de Baco. Sim. Né? Boca de Baco, grupo de teatro, Jaqueline Seglin, que trabalhou contigo na Folha de Londrina. Nós temos lá o Negão, o Nivaldo Lino, que é um ator que a gente está na peça Olhos dos Olhos, de 2022, enfim. O grupo só se relaciona com o Nivaldo como Negão. Sim. Né? O Negão já contou histórias de que ele foi para bar e boate, chega uma pessoa e chama de Negão e ele diz que não é para chamar de Negão. Sim. Você tem um discurso de autoridade, você tem uma relação de intimidade, e é a pessoa quem vai te autorizar a ser chamado daquela forma. Sim. Né? Imagina um branquelo chegando para alguém chamando de Negão. Sim. Você não tem essa relação. Essa ordem, ela mudou. Né? Ela mudou. Por exemplo, piadas que a gente contava na década de 80, 90, começo dos anos 2000, hoje é crime. Algumas piadas já não crime. Mas por quê? Porque houve uma evolução. Houve uma evolução em entendimento e você precisa combater o racismo, você precisa combater a misoginia, precisa combater a LGBTfobia e isso passa pela linguagem. Sim. Tá? Aí a gente até pode entrar nos limites do humor. A liberdade de expressão. O Brasil não vive primeira emenda. Isso é coisa de americano, isso é coisa dos Estados Unidos, não tem nada a ver com o nosso direito. Nosso direito é de origem romana, não é anglo-saxã, que tem outra pegada que é diferente. Sim. Então, veja, eu não posso mais fazer uma piada racista? Não. Exatamente. Não pode. Exatamente. Não pode. Vai fazer piada de outras formas. Né? Então, o mundo acabou mudando a sua ordem, né, nesse aspecto, com novas coisas, e aquele que continuava, aquele que fazia, quer continuar fazendo do mesmo jeito. Sim. Né? Por quê? Porque o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento de pessoas com deficiência, né, não aceitam mais determinadas coisas que eram consideradas padrão.
Então, isso é pensar uma nova ordem social. No que muda para a minha vida tirar uma piada racista? Eu, como homem branco, né? Para mim, não afeta. E para a pessoa preta? Sim. E para a pessoa negra? Então, eu acho que pensar isso é pensar que nós temos uma responsabilidade diferente diante de todas as coisas. Sim. Né? E as pessoas que sempre fizeram de um jeito não querem mudar. Síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim. Vamos voltar para o livro? Vamos. Eu, por um tempo, eu escrevi muitas crônicas de esporte. Tinha na Folha de Londrina, depois no Jornal de Londrina. Então, eram 2 vezes por semana. Então, dane-se, você tem que entregar 2 crônicas por semana. E eu sempre gostei muito daquela literatura da banalidade. Né? Você está na rua, vê uma cena qualquer e aquilo acaba virando uma crônica. Né? Coisas casuais. Né? E eu gosto muito dessa coisa do dia a dia, sabe? Quando você pensa em escrever, pinta essas oportunidades também? Ou você fala, não, eu preciso escrever uma coisa que é mais séria, que vai mexer com as pessoas, que vai trazer uma carga, digamos, emocional para que ela seja impactada e tal? Como é que é o seu trabalho de produção? Muitas das motivações surgem exatamente disso que você contou, né? É um diálogo que você presencia, seja na família, seja num espaço público de pessoas que você não conhece, é uma história que você leu pela imprensa, uma história que foi contada, é algo que você presenciou, vivenciou, não necessariamente que diga respeito a você. Então, a motivação, muitas vezes, ela vem dessa coisa simples. Sim. Eliane Brum, uma grande, né, cronista, jornalista, El País, Zero Hora, ela chama isso de jornalismo do desacontecimento, que é o que não é notícia. Sim. Né? E é a partir disso, eu concordo com você, eu acho que isso fornece material para a gente produzir muito texto, né? Seja crônica, seja artigo de opinião, enfim, todos os gêneros textuais aí à disposição de quem quer escrever, né? Porque é isso que vai fazer a diferença, né? A coisa simples, você falou de banalidade, que é coisa banal, que é aquilo que não vai virar notícia. Sim. Tá? E aí a carga emocional vai depender de como você conta essa história, né? Tem textos que eu escrevi chorando, né? Que eu me emocionei. Sim. E que ninguém dá a menor bola para aquele texto. A gente tem controle sobre isso? Você sabe que é nenhum. Engraçado. Mais um parêntese aqui nessa conversa. Eu lembro, eu trabalhei muito tempo em televisão, né? Acho que deu uns 15 anos, né? E eu me recordo assim, todas as matérias que eu lembro que eu fiz com uma pegada séria, com aquela coisa mais padrão, né? Que, olha, as pessoas lembravam que eu tinha feito alguma coisa, mas não lembravam conversas. Exato. Entendeu? Agora, toda vez que eu fiz alguma matéria para a TV, uma pegada com mais humor, para ser mais engraçada, aquela coisa, as pessoas lembravam. Pô, eu lembro daquela que você fez, que você falou lá que um mosquito ficou colocando a barriga naquela saquinho d'água que as pessoas penduravam na luz para espantar mosquito. Exatamente. Você entendeu? Então, tem isso também, né? Porque às vezes a gente escreve ou produz um material e fala, nossa, isso aqui vai chamar a atenção, porque é um assunto interessante, importante e tal. As pessoas não estão nem aí. Isso, aí você pega uma coisa mais assim, sem nada a ver e viraliza. Exato. Outro termo da moda. Exatamente. É porque isso é a prova de que a intenção do autor não importa. Sim. Né? O ensino de língua portuguesa no Brasil, que precisa ser revisto, fiz licenciatura em língua portuguesa, Sim. depois formação o Profop da UTF em 2017. Tinha 6 jornalistas naquela turma. Sim. Cláudia Costa, Fernanda Boni, um monte de gente, Luiz.
precisa ser revisto o ensino de língua portuguesa. E até hoje, eu tenho alunos chegando na universidade com 17 anos, 18 anos. Eu pergunto, professor de língua portuguesa para vocês, perguntava o que o autor quis dizer? Sim, até hoje tem professor de língua portuguesa que pergunta isso. Gente, você não tem bola de cristal para saber qual a intenção do autor. Exatamente. Né? Então, assim, essa é a prova. Tanto que não interessa a intenção de quem escreve, porque a repercussão está na linha de quem interpreta. Porque cada um vai interpretar também com base na própria informação que ele já teve de vida, de suas outras leituras, de sua vivência. Exatamente. É igual quadro, né? Tá lá o quadro, você olha assim e fala, nossa, não entendi nada. Aí vem outro fala, não, isso significa que aquilo que não sei o quê. E eu falo, ou então você vai pegar o artista que escreveu explicando o que ele quis dizer. Exatamente. Não vi nada disso nessa obra. Eu brigo porque a gente teve agência, né, de publicidade muitos anos. Então, a gente desenvolvia uma marca, né, uma logomarca e tal, e apresentava para o cliente. Né? E, geralmente, primeiro a gente criava uma coisa bonita, depois a gente arrumava a explicação. Né? Qual o conceito por trás dessa marca? O processo, normalmente, não. Eu quero um conceito assim, que vai me trazer isso, que diga isso, isso e aquilo. Mas tem muita marca que você faz, a bicha fica bonita, fala, não, agora vamos defender a causa. Às vezes nem precisa de explicação. Porque ela vai tocar, entendeu? Né? E isso vai depender de quem literalmente vai fazer a leitura daquilo. Reinaldo, quem quiser comprar seu livro, adquirir seu livro, como é que faz? Entra em contato comigo, diretamente. WhatsApp, celular. Posso deixar? Eu vou colocar o número na... Pode colocar. Na transcrição, daí você... E aí como é que funciona? R$40 para entrega aqui em Londrina, fora de Londrina por correio R$50, e estudante eu estou fazendo a 25, porque eu quero pagar o custo. Eu não tive patrocínio, não tive subsídio, foi do bolso, só quero pagar o custo. E você vai disponibilizar também em algum site para baixar PDF online? Na Amazon? Então, Amazon, eu estou tentando fazer isso, mas como eu não sou um jovenzinho, eu preciso fazer um curso para ver como coloca isso, disponibiliza numa plataforma online. Então tá bom, olha, obrigado pela prosa, bacana, muito obrigado pelo livro. Ó, vou ler muito aqui porque adoro o livro de crônicas, viu? Adoro mesmo. E parabéns. Obrigado. Parabéns, porque normalmente é um parto escrever um livro, né? Olha, esse livro em si até não foi um parto, porque já estava escrito, né? Sim. Então eu só mesmo fui para organizando. E tal. Mas aí, Marcos Losnak, peguei mais de 40 textos, joguei na mão dele, ele que é o editor. Eu vou fazer isso também. Faça. Marcos Losnak, Can Editora. Sim. Reinaldo, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui. E vamos trocar ideia de novo, cara, que é sempre importante a gente trocar uma ideia com gente que pensa um pouco melhor do que a maioria, que é difícil hoje em dia. Eu que agradeço a oportunidade de conversar, me divertir. Mas aqui todo mundo que vem aqui, independente do tipo de atividade, tem que dar uma risada. Senão a gente ri, não temos. Não funciona. Eu que agradeço. Quem tiver interesse, estou à disposição. Tá legal, então. Um abraço, cara. Obrigado.